a magistratura e perde os benefícios, né? Então ele deve estar mais preocupado com o julgamento mesmo no STF. Mas vamos acompanhar todos esses desdobramentos. E daqui a uns 20 minutos a gente faz a nossa abertura com os nossos repórteres, o giro de destaques, com toda a nossa rede, né? Com os destaques do noticiário de hoje. Agora é hora da nossa entrevista. Nós vamos falar sobre os avanços da medicina genética para auxiliar na gravidez de mulheres com idade mais avançada. Nós estamos aqui com o Dr. Ciro Martinhago. Ele é médico geneticista, ele é PhD em genética reprodutiva, especialista em doenças raras pela Sociedade Brasileira de Genética Médica. Dr. Ciro, boa noite. Boa noite. Como vai, Tânia? Tudo bem. Bom, antes de mais nada, de falarmos das novidades científicas, só para entendermos aqui, a partir de que idade os óvulos envelhecem de forma a dificultar ou impedir mesmo a gravidez? Claro. A gente sabe, Tânia, que o grande vilão da fertilidade da mulher é a idade. Então, a partir dos 35 anos, 38 anos, a mulher continua produzindo seus óvulos normalmente, mas ela começa a produzir óvulos, Tânia, com alterações genéticas que não são herdadas, são alterações ocasionais. Chegando a um ponto que, após os 44 anos de idade, a cada 10 óvulos, mais ou menos, que ela gera, apenas um é normal. Aos 20 anos, esse número é o oposto. De cada 20 óvulos que ela tem, um é alterado, né? Então, essa é a grande dificuldade com o advento da idade da mulher, para as mulheres conceberem, né? E esse tipo de alteração também prejudica a gravidez, porque ela aumenta a chance de aborto. Uma chance de aborto na população geral, que é de 15% para as mulheres, após os 40 anos, pode ultrapassar 50%. Então, o vilão aí dessa história da idade, na verdade, são esses cromossomos, né, Tânia, que são o nosso DNA que a gente divide aí para poder se reproduzir. Nossa, e quando a gente fala idade mais avançada, nós estamos falando de 35 anos, né? Nossa, como a idade reprodutiva da mulher é muito curta, né? Assim, de forma mais saudável, com menos risco, né? A partir dos Realmente. 35 começa... Quando o senhor fala de alterações genéticas, que vai aumentando o risco de alterações genéticas, é a possibilidade de o bebê nascer com alguma questão, alguma síndrome, alguma doença, é isso? Exatamente, exatamente. A chance maior, né, a alteração que a gente conhece, a mais comum é a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Né? Nós temos aí 23 pares de cromossomo, Tânia, que 4 parzinhos, se vier alterado, pode nascer. A síndrome de Down é a mais comum. Aproximadamente a cada 800, 600 bebês na população geral, um nasce com síndrome de Down. E o fator de risco é a idade materna. Então, na população geral, 1 para 800, entre mulheres de 40 anos, essa chance é 1 para 100, e entre mulheres de 44 anos, esse risco é 1 para 30. Né? Então, a gente está falando do cromossomo 21, mas pode acontecer essa alteração com qualquer um desses parzinhos cromossômicos. E são essas alterações que são responsáveis aí pela infertilidade, né, que aumenta com a idade, e pelos abortamentos também. Mas além da síndrome de Down, tem outras questões que podem afetar o bebê? Síndrome de Down é a principal, como eu falei, aí entra, conforme a idade, a trissomia do cromossomo 13 também, que é a síndrome de Patot, é uma síndrome grave, usualmente é letal, esses bebezinhos não conseguem sobreviver quando nascem. A trissomia do 18, a síndrome de Edwards, é uma outra alteração também gravíssima. Normalmente essas alterações se detectam durante o pré-natal, né? Mas como na fertilização in vitro é feito, né, o embriãozinho fora do útero da mulher, elas se beneficiam muito com a técnica a qual analisa, faz a genética desse embrião antes de transferir aí para o útero materno. Então é por isso que a chance de gravidez por embrião transferido, quando esse embriãozinho é geneticamente normal, ela pode até triplicar ou quadruplicar, dependendo da idade da mulher. Ah, porque aí, quando é in vitro, dá para rastrear geneticamente o embrião que Exatamente. vai ser usado. E quando é Exatamente. Isso natural, daí aí vai eliminaria. pela probabilidade.
né? Exatamente. Inclusive, a síndrome de Down, nesse caso, seria, né, rastreado aí, não é transferido esses embriões, porque os embriões, eles são congelados, aguardam o resultado e são transferidos aí para o útero materno depois desse resultado. Então, só são transferidos embriões normais, né? Então, a chance de um embriãozinho desse hoje para uma mulher engravidar é no mínimo de 60%, independente da idade dela, Tânia. Porque se a idade aumenta a chance genética, e eu eliminei esse fator, né? Então, a chance de gravidez e nascimento ela aumenta bastante. Então, se ela tiver 38 anos ou 44 e tiver um embrião geneticamente normal, a chance de gravidez dela é aproximadamente 60%, por conta de que foi eliminado o principal fator. Tá, mas aí pressupõe mesmo a gestação in vitro, né? Para fazer o rastreamento Exatamente, genético. natural, exatamente. Natural aí ela corre os riscos naturais conforme a idade dela, né? Agora, um parênteses aqui, doutor Ciro. Os homens não interferem em nada? Tudo se diz respeito aos É, óvulos das mulheres Muito, mesmo? muito bem Hum, lembrado, Tânia, muito bem lembrado. Inclusive, está muito comentado hoje, e infelizmente muito em moda, que é o caso do autismo, né? é. Então, para você ter uma ideia, a chance de autismo hoje aumentou muito na população mundial, né? Existem outras causas, mas a idade paterna pode ser uma delas. Então, os homens, com o advento da idade, eles não aumentam essa chance de alterações cromossômicas, como síndrome de Down, mas eles aumentam chance de uma mutação, um defeitozinho num gene, que normalmente pode ser letal, mas pode causar das mais diversas doenças, e o autismo é uma delas, né? Sociocomportamental, etc. Então, só para você ter uma ideia, se eu comparar um homem de 45 anos de idade em relação a um homem de 24 anos, o risco de esse homem de 45 ter um filho autista aumenta 3,5 vezes mais, e de um filho bipolar 27 vezes mais do que esse de 24 vezes. Mas, infelizmente, para os homens, a gente ainda não tem um método de prevenção efetivo, como tem no caso das mulheres, quando se faz análise dos embriões. A gente não consegue rastrear todas essas alterações que são geradas pelo homem, né? Mas, com certeza, a mulher foi, infelizmente, um pouquinho mais afetada aí com o advento da idade. É. Não sabia que o autismo estava relacionado com a genética do pai, dependendo da idade. É, A idade, esse é o eles fator principal do Esse é o autismo? fator principal, porque Ah, normalmente é uma carga, quando é genética, uma carga maior vindo da mãe, porque os meninos têm 4, 5 vezes mais chance de ter autismo, porque nós homens temos apenas um cromossomo X. E se esse cromossomo tiver probleminha, a gente manifesta, né? O problema, a doença em questão. A mulher tem 2 cromossomos X, né? Então ela não manifesta, mascara na mulher. E eu vou dar o exemplo, a síndrome do X frágil, já que a gente está no mês dos raros, né, o mês de fevereiro aí, a síndrome do X frágil é a doença de deficiência mental herdada mais comum na população mundial. Fatalmente, a cada 4 mil meninos, um nasce com isso. As mulheres normalmente são normais, né? Podem ter, Tânia, uma falência ovariana precoce, então quer dizer, às vezes ela entra em menopausa um pouquinho antes do que as outras, né? Mas elas têm, infelizmente, 50% de chance do que o filho dela tenha essa síndrome, que chama X frágil, que é uma síndrome de uma deficiência mental incapacitante e muito comum. Comportamento autista aí foi uma das primeiras síndromes que se manifestou aí esse tipo de comportamento. uhum. E aí, mas é relacionado ao pai, a Aí, essas genética do pai. normalmente vêm da mãe. Em relação ao pai, Ah, apenas a idade paterna a que a gente idade conhece que é paterna. exatamente. Que é então pode ser, é multifatorial o autismo. Essa é a palavra Tá. correta, multifatorial. Exatamente. Quer dizer, o ambiente Entendi. deve ter sim a contribuição, e com bastante. Só para você ter uma ideia, em 2000 era 1 para 4 mil nascimentos, hoje a gente está falando de 1 para 38, Tânia. Aumentou Uhum, muito nos últimos 20 anos aí, 26 anos, né? sim. E Bom, a síndrome de possivelmente o Down. ambiente agrotóxico, industrialização, você veja, essa semana mesmo saiu aí a categoria dos embutidos aí, comparando com o cigarro, né, em relação ao câncer. Então tem muita coisa aí industrializada que a gente come, né, e que gera não só um prejuízo para a nossa saúde, mas também para a nossa prole, nossos filhos. Né? Realmente, os casos de autismo têm sido cada vez mais frequentes. Então, Muito. provavelmente estão. Desculpa te interromper, mas Não, hoje você imagina. observa que nas cidades pequenas, além da PAI, existe uma casa destinada ao autista.
Sim, eu né? tenho Quer pertinho de casa dizer, uma delas. É. exatamente, quer dizer, já supera em número, né? A gente está falando aí do mês raro, e a gente deve falar alguma coisa sobre isso, quer dizer, 3% dos bebês vão nascer com uma malformação congênita, infelizmente. Isso faz parte do jogo, no mundo todo para Sim. casais não aparentados, né? É. Ah, Mas esses então, fatores, como a idade da mãe ou do pai, e também fatores exatamente, mas ambientais, como a alimentação, também exatamente. interfere, né? Exatamente, principalmente a alimentação interfere bastante aí, nossos hábitos, né? Sem contar, claro, a mulher quando está grávida também tem ali, não pode fazer uso de álcool, né? A gente sabe que não há doses seguras, existe uma síndrome alcoólica fetal, né? Em população de baixa renda, isso causa um estrago enorme, né? Quer dizer, não há essa informação, né? E o nascer normal causa uma falsa ilusão também, porque às vezes o problema pode ser na verdade, uma dificuldade na escola lá no futuro, e não necessariamente uma síndrome bem clássica, né? Uhum, Então, sim. é responsabilidade nossa, médico, claro, oportunidades como essa de divulgação, né? Que a população saiba, né? Durante a gestação precisa, tudo que a mulher for beber ou ingerir, né, etc., ela precisa conversar com o médico sobre isso, ver se é seguro. Porque É, muitas gente. dessas medicações também podem gerar o autismo aí, né? Medicamentos? Alguns, né? Houve essa Ah, polêmica aí um tempo atrás aí sobre o Tilenol também. Enfim, existem alguns medicamentos que não são seguros na gravidez, antidepressivos, né? Enfim, em casos que a paciente usa, ela precisa procurar o colega para trocar a medicação ou baixar a dose quando ela vai engravidar.